Eu acho que a questão das instituições é, em parte, evidentemente, né, um certo obscurantismo, né, das políticas públicas brasileiras, em parte é um descaso, né, da elite também empresarial brasileira, que é sócia do MoMA, mas não tem interesse nos museus Má gestão, você no viu o próprio Rio, em MASP São de Paulo. O São Paulo já também. está um pouco mais bem Mas não está no MASP, estruturado. por exemplo, está com problema com aquele acervo, aquele museu daquele tamanho. É verdade, é verdade. Está no MASP. É verdade. Mas o problema é em cima de problema, nunca conseguiu se transformar. Mas eu acho que é exatamente isso que eu acho que é o que, né, é uma demanda reprimida e é uma maneira pela qual pode-se pensar, né, uma sustentação do mercado é você formar público. Né? E quem forma público é museu e escola. Né? Ou o museu tem uma política educativa para formar novas gerações, ou ele está, né, dando um tiro no próprio pé. Porque como é que ele vai pensar no seu futuro se ele não está formando um público para frequentá-lo? Né? E ele só vai frequentar dando um programa razoável de educação, um conjunto de exposições que alimente esse tamanho. Você tem um programa de educação sem exposição, não adianta. Né? Então você tem que ter exposição, você tem que ter acervo, né? Você tem que ter uma política de aquisição, tem que criar estratégias. Salão da Bahia, Prêmio Pipa, foi uma maneira que a gente conseguiu, né, de pegar pessoas, né, do mundo, né, financeiro, do investidor profissional, que botou dinheiro ali sem renúncia fiscal. Pá, 300 mil vamos fazer um prêmio. Né? E 4 obras vão para o museu, a cada ano, de jovens artistas, né, como Renata Lucas, Márcio Galante, Komatsu, Tatiana Blas, que já estão aí totalmente inseridos. São, em 3 anos, 12 obras que já entraram. Aí você faz edital, tem que aplicar para edital, vão chegar agora com o edital da Funarte, vem 12 vergalhas, vem uma instalação do Emil Forma com 2.500 imagens, vem o CAL, vem Mariana Nepomuceno, dentro de um plano, de um projeto da Funarte para aquisição. Mas é tudo que você não tem uma verba garantida, tem que ficar aplicando para correr atrás. Alguma coisa tem que ser feita. Eu estou falando da coisa dos impostos, porque eu acho que isso faz parte desse problema todo. Né? Porque se você racionaliza isso, você está também racionalizando um conjunto de políticas públicas que vão garantir a transferência depois para um fundo de aquisição, para as instituições, estabelecer aí parâmetros, instituições que têm que ter um horizonte, que são instituições internacionais, instituições mais regionais, locais. É outro tipo de compra que tem que ser feita a partir disso. Né? E o mercado tem que estar inserido nisso. Né? A sustentabilidade do mercado tem a ver com a sustentabilidade das instituições, tem a ver com a sustentabilidade dessa formação que uma história da arte vai poder contribuir, né, do ponto de vista dos seus textos, do ponto de vista da sua reflexão, do ponto de vista da sua inserção fora, né, para fazer com que os seus artistas tenham algum tipo de, né, fomento reflexivo básico. Né. Então, o mercado editorial tem que melhorar, né, o mundo, né, da reflexão crítica, seja universitária, seja em blogs, jornais, tem que estar, de certa maneira, alimentando para que o mercado possa, né, ser irrigado. Porque senão fica um conjunto muito fechado de pessoas alimentando ali um valor, né, um preço que não é nem um valor, é um preço que o valor das obras fica muitas vezes, né, esquecido. Então você olha a produção neoconcreta e você olha os textos do Goulart daquela época, são absolutamente equiparáveis aos textos do Grimmer daquela época. Claro. E você chega lá fora e quem é que leu o Goulart? Agora estão começando, ninguém leu, ninguém nem sabe o que é aquilo. Quem leu o Mário Pedrosa? Ninguém leu o Mário Pedrosa. Quem leu Paulo Sérgio, Ronaldo, estão começando a ler os textos dele dos anos 70 agora, entendeu? Isso porque não temos uma história da arte ainda minimamente formada. As instituições não divulgam isso. Né? Então, eu acho que para o mercado ter essa sustentação, para esse público que vai a tente de 5 milhões, que é, evidentemente, em grande parte turista,
Mas grande parte também é o público local que há 30 anos vai ao museu, que, né, há 26 anos atrás, durante 3 anos eu morava em Londres, chovia, os museus eram de graça, onde eu ia me proteger da chuva. E chovia muito. Eu ia para o museu, ficava aí, está chovendo, estou olhando Trafalgar Square, vou para a National Gallery, estou passando, vou sair para a Tate, que é a antiga. Ficava ali, as exposições com a coleção eram grátis, né? Ficava ali dentro. E muita escola lá dentro. Eu acho que até hoje só a Royal Academy, né? Porque a Tate é grátis, só tem algumas exposições. As temporárias você paga. As temporárias você paga, mas até a coleção é grátis. E estão cheias de escola lá dentro. Há 40 anos que o garoto vai né, anualmente com a sua escola e faz uma visita que não é chata. Porque também não adianta ir para lá e o garoto fica traumatizado com aquela chatice de ficar quieto, não pode ter uma atividade lúdica e ao mesmo tempo fazer ele pensar sobre as coisas. Não é só também a extensão do recreio. É educação e ao mesmo tempo mostrar que aquilo ali não é, né, uma igreja ou uma coisa cerimoniosa, completamente. Paulo, sobre a americana, sobre a China, tem uns 13, 4 anos atrás, eu estive lá, e você sabe que eles estão em construção, 250 museus de arte contemporânea, 250 em construção. É uma escala absurda. Você sabe que lá são 250 crianças, alunos estudando piano clássico, 250 milhões. Então, há uma ação do Estado para a área cultural, para a área artística, para desenvolvimento, impressionante. Como que eles vão ocupar esses museus vai ser um problema. É aí que talvez entre uma possibilidade de quem estivesse mexendo, se interagindo com interlocução com a China, de os acervos começarem a circular, empréstimo de acervo, artistas com espaços novos. Mas é um agente completamente diferente, é necessário uma política e eles têm uma política de Estado muito forte. De apoio. Talvez forte até demais. Né? Exato, mas não. De um outro lado, sim, mas tem. Eles entendem que essa é uma saída educacional. Bom, acho que alguém quer falar mais alguma coisa que não falou. Eu gostaria de falar. Para a gente também não ficar pensando que o Brasil está descobrindo a pólvora. Essa relação entre arte e dinheiro remonta ao Renascimento. Com muita força, com muita força. A gente pensar só nos artistas da corte, pensar que o Renascimento vivia só dos artistas da corte é um engano. Os artistas da corte eram aqueles que eram privilegiados e que recebiam um salário, uma mensalidade. Por mês eles recebiam, muitas vezes recebiam títulos de nobreza de seus mercês. Mas esses não eram só todos os artistas viviam nas corporações e viviam com contratos muito definidos e detalhados sobre o que eles tinham que cumprir quando uma encomenda era feita. E essa relação era toda reproduzida em dinheiro, muito claro. Ou seja, se eu vou usar lápis azul no azul do meu quadro, vai custar tanto. Então o senhor vai pagar mais pelo pigmento que eu vou usar. E isso tudo era explicitado em documentos, em papéis assinados pelas partes, inclusive com as cláusulas de multa, caso atrasasse a entrega do trabalho, e cláusulas de bônus, caso adiantasse a entrega de trabalho de bonificação. Isso era tudo estabelecido contratualmente, os documentos. Um excelente historiador desse momento, aqui teve uma relação muito próxima com a Escola de Marburgo, em Londres, que é o Baxandall. O livro dele, O Olhar Renascente, que está traduzido, embora esgotado para o português há muitos anos, mas está disponível em inglês no mercado, o livro do Baxandall relata isso muito claramente. Essa relação da arte com o dinheiro não é nenhuma novidade na história da arte ocidental. Remonta a pelo menos 600 anos. Muito clara e estabelecida essa questão do papel do artista como um produtor e como produtor remunerado. É claro que no século XIX, a ascensão dele enquanto profissional liberal e com a ascensão do mercado, evidentemente esse estatuto fica mais relevante ainda, mais claro ainda. Mas não é novo o que eu quero dizer, porque para nós brasileiros parece que a gente está descobrindo isso. O que houve é que o mercado de arte brasileiro amadureceu muito mais nos últimos 20 anos do que as instituições públicas.
As instituições públicas estão estagnadas, paradas onde elas estavam há 20 anos atrás, com exceção de algumas exceções. Uma exceção, a Pinacoteca do Estado. Outra exceção, o Museu de Arte Moderna desde a sua curadoria. Outra exceção, o caso de Inhotim, que é uma enorme exceção à regra. Agora, tem capitais que não têm um museu de arte digno. Num país das dimensões geográficas do Brasil, isso tem implicações imensas. Ou seja, são gerações inteiras que se formam, são diplomados na universidade às vezes, ou pelo menos terminam o ensino fundamental sem nunca terem entrado no museu de arte na vida. E digo mais, aqui, dando aula aos sábados para professores da rede pública, na universidade onde eu trabalho, na Universidade de Rio Grande do Norte, para professores da rede pública, encontrei professores de arte no Rio de Janeiro, que a primeira vez que foram a uma exposição de arte na vida, foram comigo visitar uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil como trabalho de turma. Nunca lecionavam arte sem nunca terem visto uma exposição de arte na vida. Isso eu ouvi daqueles mais francos e sinceros, que não tinham vergonha de dizer isso. Professor, é a primeira vez que eu estou entrando numa exposição de arte na vida. No Rio de Janeiro, considerada a capital cultural do país, tem professores de arte que se formam, lecionam artes sem nunca terem entrado numa exposição de arte. É nesse quadro que eu digo que há um imenso espaço para o mercado de arte crescer no Brasil e há uma imensa demanda reprimida para a arte brasileira. Quanto mais crescer a formação, a educação e as instituições públicas se responsabilizarem pelo seu papel na construção de uma nação, mais forte será ainda esse mercado. Agora, o mercado nos últimos 20, 15 anos, evidentemente, amadureceu e avançou muito mais do que as instituições. E eu queria concluir dizendo o seguinte, não só o mercado, como eu acredito que a produção brasileira, a produção do artista brasileiro cresceu imensamente e nós fizemos agora, encerramos o ano apresentando, Luiz, um pequeno panorama do que nós estamos adquirindo. Nós vamos cerca de 600 obras, apresentamos cerca de 80 obras. Né? Então você vinha de artistas que passavam desde Zé Rezende, Tunga, Antônio Dias, Adriana, Beatriz e Brígida Baltar, e mais alguns artistas mais jovens, Henrique Oliveira, Rodrigo Bivar, e Mariana Reis, enfim, Pássaro Miguel Rio Branco. Aquele é um pequeno panorama do que está sendo produzido no Brasil durante esses 2 anos. A produção atual não são obras históricas. Mas o que você viu ali, você pode ter certeza que tem uma poética, um olhar diferente do que se produz no mundo. Então, aliado essa produção excepcional, do resultado excepcional da produção brasileira, é onde está tudo só começando. É onde o mercado vai dar certo. E por isso a arte brasileira vale muito mais do que vale hoje. Não está nada, está tudo começando. Ela vale mais do que custa. Vale mais do que custa. Vale bem mais do que custa.